Inimigos desencarnados. Joana de Ângeles. Por Divaldo Franco. Não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual, mantenham as características morais que lhes assinalavam a individualidade. Recuperando a lucidez após o decesso celular, volvem à consciência as mensagens que foram armazenadas durante a trajetória orgânica, os auxiliando na evocação de acontecimentos e feitos nos quais participaram. Em algumas ocasiões, não ocorre esse fenômeno em razão do estado de perturbação em que se encontram após o túmulo, mantendo fixações enfermiças e condutas infelizes. Compreensivelmente, no primeiro caso ressumam com mais facilidade as impressões vigorosas, aquelas que fortemente feriram ou dignificaram as emoções. Nesse capítulo, os sentimentos de animosidade que tipificam os espíritos inferiores ressurgem, os levando aos processos de angústia e ressentimento, que procuram contornar mediante o desforço a que se propõem contra aqueles que os afligiram, e que permanecem na viagem carnal. É compreensível que, não possuindo os tesouros morais de nobreza nem de elevação, deixam-se consumir pelo ódio, sendo levados às fontes geradoras do sofrimento que experimentam, no caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Surgem nessa fase as vinculações psíquicas com os antigos desafetos, aqueles que se tornaram motivo da sua aflição. Reconhecendo a razão do sofrimento, sem no entanto entender as causas profundas, aquelas que dizem respeito à justiça divina, em face do desconhecimento da reencarnação e sua lei de causa e efeito, convertem-se em inclementes cobradores do que supõem ser dívidas para com eles contraídas. Dispondo de mobilidade, e fixando-se mentalmente ao adversário mediante a afinidade moral, inicia-se o doloroso processo de obsessão, que tanto se apresenta em forma de surto patológico, na área dos distúrbios psicológicos de conduta e de emoção, como em lenta e perversa inspiração doentia, que termina por transformar-se em transtorno mais grave. Quando não se encontram lúcidos, são igualmente atraídos, em razão da lei de sintonia existente entre devedor e cobrador, decorrente da convivência espiritual nas mesmas faixas de inferioridade, em que se movimentam os encarnados e os desencarnados. Não padece qualquer dúvida quanto à influência exercida pelos espíritos, na convivência com as criaturas humanas, especialmente com aquelas de natureza permissiva e vulgar, cruel e indiferente, em razão do estágio moral em que ainda se encontram. Pululam em volta do planeta bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, aguardando ensejo de renascimento carnal, tanto quanto de desencarnados em estado de penúria e de sofrimento, que se transformam em parasitas dependentes de energias específicas, que exploram e usurpam dos seres humanos que se lhes assemelham. Desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma, têm maior facilidade em imiscuir-se na economia mental e emocional daqueles que consideram seus adversários pelos prejuízos que lhes teriam causado, os perseguindo de maneira consciente ou não. Os inimigos desencarnados constituem fator de desequilíbrio na sociedade terrestre, que deve ser levado em conta pelos estudiosos do comportamento e das diretrizes sociológicas. O mundo espiritual é pré-existente ao físico, real e fundamental, de onde vêm as populações humanas, e para onde retornam mediante o veículo da desencarnação. O objetivo essencial da desencarnação é propiciar o desenvolvimento intelecto-moral do espírito na sua trajetória evolutiva. Possuindo o psiquismo divino embrionário, em cada etapa do processo de crescimento, desdobram-se faculdades e funções adormecidas que se agigantarão através dos evos,
até que seja alcançada a plenitude. Não obstante, os atavismos que remanescem como tendências para repetir os gravames e os equívocos a que se acostumaram, exercem maior predominância na natureza de todos, embora o deutropismo que o atrai na direção fecunda e original da sua causalidade. A escolha de conduta define-lhe o rumo de ascensão ou de queda, a fim de permanecer no obscurantismo em relação à verdade, ou no esforço dignificante da autoiluminação. Quando se esforça pelo bem proceder, prosseguindo na vivência das regras da moral e do bem, libertando-se dos grilhões dos vícios, mais facilmente alcança os níveis elevados de harmonia interior e os planos espirituais de felicidade, onde passa a habitar. Todavia, quando se compromete na ação do mal, é induzido a reescrever as páginas aflitivas que ficaram na retaguarda, resgatando os delitos praticados através do sofrimento, ou mediante as ações de benemerência que o dignificam. Em razão da comodidade moral e da preguiça mental, situa-se não raro na incerteza, na indiferença em relação ao engrandecimento ou comprazendo-se nas sensações nefastas, quando poderia eleger as emoções superiores para auxiliar-se, e para socorrer aqueles a quem haja prejudicado, reparando os males que foram gerados mediante os contributos de amor educativo oferecidos. Os inimigos desencarnados desse modo, vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis e perniciosas, de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior, de servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do seu próximo, de oferecer compreensão e compaixão, em todas e quaisquer circunstâncias que se te deparem, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, de oferecer esperança mesmo quando reinem pessimismo e crueldade, levando ao desânimo e à indiferença, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de silenciar o mal, a fim de referir-te aquilo que contribua em favor da fraternidade, de perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão, de ensinar corretamente, embora predominem a prepotência, e por essa razão mesmo. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Vestindo a couraça da fé, e esgrimindo os equipamentos do amor, os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em você para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude no crescimento do nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, comente, deixe as suas opiniões e sugestões e compartilhe os vídeos com seus amigos. Você também pode, se quiser, contribuir com o nosso canal deixando um valeu demais. Que Deus e a espiritualidade abençoe a todos nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.